Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma leitura, né? Para a glória do Senhor. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e fazer a nossa leitura de hoje para a glória de Deus, né? Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigado porque até aqui o Senhor esteve conosco. O Senhor tem nos dado graça, Senhor, todos os dias para nós perseverarmos, para nós estarmos nesse nosso momento com o Senhor. Que isso seja realmente, Senhor, uma disciplina que nós nunca mais venhamos abandonar, mas que esse momento, Senhor, seja um momento de total, Senhor, dependência no Senhor, de aprendizado, de relacionamento, de amor para com o Senhor e para com a palavra. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem construído em nós, por essa fome, por essa sede pelo Senhor. Nós queremos cada dia mais, Senhor, desejar a Tua presença de forma que nunca mais, Senhor, nós venhamos nos afastar do Senhor, que nada nos impeça de estar na Tua presença todos os dias, que nós estejamos sempre, Senhor, conscientes da Tua presença onde quer que nós estejamos, seja no nosso trabalho, seja na escola, Senhor, seja na rua, seja no mercado, no banco, Senhor, onde quer que estejamos, Pai. O Senhor está conosco, a Tua presença, ela é real, porque o Espírito Santo habita em nós. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa bênção, Senhor, que é ter o Senhor na nossa vida, cuidando de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Jesus vai a Jerusalém. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. A rejeição ao conselho dos irmãos incrédulos. João capítulo 7, versículo 1. Nós vamos caminhar dentro de João hoje, João 7 e 8, tá? É o texto que a gente vai ler hoje, só que a gente vai caminhando aí dentro do texto com cada uma das ênfases, né? Então, o primeiro é do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Então Jesus, ele está ali na sua cidade, ou está com os seus irmãos, né, na Galileia, e chega a festa judaica das cabanas, e o ideal era que Jesus fosse para a Judéia, para Jerusalém, para comemorar a festa das cabanas junto com todos os judeus. Mas ele sabe que se ele for, esse momento não é um momento apropriado, provavelmente ele seria então hostilizado, muitas vezes preso, e ele tinha o discernimento de que esse não era o momento. E seus irmãos acabam, na verdade, interferindo nisso, falando que ele devia se expor, que ele devia ir para cima, né, que ele não deveria se esconder. Mas Jesus em momento nenhum está se escondendo, ele só sabe o tempo certo de todas as coisas. E isso é importante para nós. Nós precisamos saber o momento de entrar, o momento de sair, o momento de falar, o momento de se calar. Isso é extremamente sábio da parte de qualquer cristão. E Jesus sabia que esse não era o momento dele subir para Jerusalém, para a festa das cabanas, ainda que ele deveria estar junto com todos os judeus. Jesus vai em segredo a Jerusalém. João capítulo 7, versículo 10. Contudo, depois que os meus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Polêmica acerca do Messias. João capítulo 7, versículo 11. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar.
Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrado, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhes dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muito dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez. Perdão, é uma pergunta. Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não poderão ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não poderão ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa.
João capítulo 8 agora, a partir do versículo 1. João capítulo 8, do 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 7, mas nem tem muita a coisa para falar. Se a gente for tentar esmiuçar, a gente tem inúmeras coisas para falar, mas eu não quero esmiuçar, porque senão a gente passaria horas aqui falando sobre o discurso de Jesus, sobre o próprio texto que João coloca aqui para nós, mas é fato que esse capítulo 7 está falando sobre a festa em Jerusalém, sobre a questão de Jesus saber que não era o tempo dele ainda ser preso, para ser morto, ainda faltava algumas coisas a serem feitas. E secretamente ele vai, no meio da festa, que provavelmente são depois de alguns dias, ele então se apresenta no templo, começa a falar a respeito das coisas de Deus, e aí começa todo esse burbúrio entre o povo, entre os fariseus, entre os guardas, dizendo se ele é, se ele não é o Cristo, se pode vir alguma coisa boa da Galileia. Então tem sempre essa grande discussão em meio às pessoas, aos religiosos, aos fariseus, aos guardas. Todo mundo tem um grande questionamento sobre Jesus. E Jesus diz que aquilo que ele está fazendo porque ele é o enviado de Deus. Mas que as pessoas realmente não creriam de forma muito fácil, né? Porque não creem nem em Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala isso, ele está falando justamente para judeus ali que estão reunidos em Jerusalém para a festa. E ele está falando sobre eles não terem crido nem em Deus através de Moisés, porque ele cita a lei, ele cita Moisés, ele cita uma lei de Moisés que eles cumprem, que é a circuncisão no sábado, mas eles não aceitam Jesus ajudar uma pessoa no sábado. Então ele está mostrando para os judeus que eles são extremamente injustos na sua forma de julgar as coisas. Que aquilo que eles acham certo fazer de sábado, eles fazem. Aquilo que eles não acham certo fazer, pela lei deles, pelos costumes deles, eles não querem fazer e ainda criticam Jesus que faz. Então Jesus está dizendo que se eles não creram nem em Deus, que veio através de Moisés, através dos profetas, será que eles iam acreditar nele? Era óbvio que não, né? Os judeus estavam cegos, infelizmente, para os seus próprios pecados, para as suas tradições, para os seus costumes, para a própria religião, né? E isso não é diferente nos nossos dias. As pessoas que elas têm a tendência de se tornar pessoas religiosas, pessoas cheias de tradições, cheias de costumes, elas têm a tendência de olhar para o evangelho e achar que tudo é tão simples que não pode ser verdade. Elas costumam ver Jesus com uma simplicidade na pregação e achar que não, eu preciso pôr 1 milhão de regras, porque para eu ser salvo eu preciso seguir 1 milhão de regras. E isso faz com que as pessoas comecem a colocar fardos umas nas outras e elas justamente não conseguem ver a parte mais especial do evangelho, que é essa vida com Deus de relacionamento e que vai santificando a nossa vida. Então, em João capítulo 7, Jesus vai fazer esse grande diálogo, né, com os fariseus, com os religiosos, com os guardas, né, que tentam prender ele, mas não conseguem pôr as mãos nele. Ele vai falar que ele é o enviado do Pai, por isso que ele está fazendo aquilo, ele só faz aquilo que o Pai o está impulsionando a fazer e assim sucessivamente.
texto de João 7 é muito lindo. Jesus está conversando com os judeus ali na festa das cabanas e mostrando para eles que eles precisavam ficar mais atentos com aquilo que Deus estava fazendo, porque Deus estava operando no meio deles. Em seguida, a gente tem então o episódio da mulher pega em adultério. Imagina aquela festa acontecendo em Jerusalém, né? E aí eles descobrem que uma mulher está em adultério e eles aproveitam essa situação para pegar Jesus, para achar algum defeito na sua palavra, no seu julgamento, para que ele fale contra a lei de Moisés, para que seja preso. Então, os fariseus eles tentam de todas as formas prender Jesus nesse momento. E eles trazem então essa mulher pega em flagrante adultério. Só que se a gente for olhar para a lei de Moisés, se a gente for lá para a lei, olhar na lei, o que a lei diz sobre isso, a palavra diz que essa mulher devia ser trazida diante da multidão para ser apedrejada, mas junto com o homem a qual ela estava adulterando. E nesse momento é só trazido diante de Jesus a mulher. O homem não é trazido até Jesus. O homem não é colocado em exposição também nesse momento. E essa talvez seja a grande chave nesse momento aqui para Jesus. Por quê? Porque Jesus conhecia muito bem a lei, porque foi ele mesmo que deu. Ele é a lei, né? E os profetas. Então, ele sabe muito bem que essa mulher, ela foi pega como um bode expiatório, como a gente diria hoje, né? É aquele que está sendo colocado ali diante de uma multidão para pegar Jesus no erro. Espera só um pouquinho. E por isso, Jesus julga essa mulher de forma diferente. Porque se o homem tivesse sido talvez trazido junto com ela para ser julgado diante da multidão e fosse exposto então realmente o pecado dos dois, para que fosse exigida a lei de Moisés, talvez Jesus nesse momento tivesse cumprido a lei sim, de apedrejá-la junto com o homem que estava em adultério com ela. Mas Jesus sabe que não é essa a questão. Ela realmente foi colocada ali simplesmente para testar a palavra de Jesus. E então Jesus, conhecendo o nosso coração, o coração de todos esses homens que estavam ali crucificando essa mulher, Jesus conhecendo a intenção do coração humano, ele então lança essa palavra de que aquele que realmente não tem pecado, que pode atirar a primeira pedra contra ela. Sabe por quê? Porque em todo o Velho Testamento, eles só podiam julgar uma pessoa dessa forma, com apedrejamento, por causa do sangue que era expiado anualmente por cada um dos homens de Jerusalém, por cada uma das mulheres de Jerusalém. Então havia um sangue sendo derramado em favor daquele povo, para que eles pudessem então exigir santidade do povo de Israel. Então eles podiam apedrejar porque havia um sangue de um animal sendo aspergido anualmente, para que a misericórdia de Deus não matasse todos, porque todos eles estavam mortos espiritualmente, todos eles tinham pecado. Mas até que Cristo viesse, até que o sangue de Jesus fosse derramado, então havia essa possibilidade através dos sacrifícios feitos no templo. Mas nesse momento não é esse o caso. O que esses homens estão tentando fazer é pegar Jesus em uma palavra duvidosa, em um julgamento errado, para que ele fosse preso. Então, diante disso, Jesus diz: e aí? Quem não tem pecado, então atira a primeira pedra. Porque vocês sabem que vocês têm pecados, vocês sabem que todos os dias, todas as semanas, todos os anos, vocês levam animais para o templo para ser sacrificado por causa do pecado de vocês. Ninguém que está aqui é santo 100%. Ninguém que está aqui realmente está apto a condenar alguém à morte porque também tem pecados. Porque se é para matar ela por causa do pecado dela, então vamos matar todos por causa de cada um dos seus pecados. É isso que Jesus está falando em suma, né? Nas entrelinhas, Jesus está comunicando para esses homens, para todas essas pessoas que estão querendo matar essa mulher, de que cada um deles também merece a morte por causa dos seus pecados. Então ninguém condena, né? Cada um vai jogando as suas pedrinhas ali no chão e vão saindo, porque senão a condenação seria geral, né? Deus poderia sim vir e trazer juízo sobre cada um deles, porque eles estariam julgando de forma injusta essa mulher, ok? Vamos terminar com João
capítulo 8, do versículo 12 em diante. Continuando aí, Jesus vai falar que ele é a luz do mundo, e ele é mesmo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. E respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? E respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será que por isso que ele diz: Para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui, de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntou eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Então Jesus dá mais uma vez um testemunho sobre quem ele é. Quando ele diz aqui, eu sou, ele está usando exatamente aquilo que os judeus sempre estudaram e leram na Torá. O próprio Deus dizendo para Moisés, quando te perguntarem quem eu sou, diga, eu sou, me enviou. Então Jesus está dizendo quem ele é. Ele diz, eu sou o eu sou. O mesmo Deus que foi enviado para vocês no Velho Testamento, o mesmo Deus que desejava falar com vocês, o mesmo Deus que desejava ter comunhão com vocês, ter relacionamento com vocês, e vocês se negaram, né, a estar com ele, a obedecer a sua lei, a obedecer a sua palavra. Eu sou o mesmo. Então Jesus traz uma revelação de quem ele é para os religiosos ali que estão diante dele, para as pessoas que estão ali no templo, e mesmo assim, por causa do coração endurecido, por causa da falta de fé, da falta de credulidade deles, muitos ainda deixaram de crer. Mas a palavra termina dizendo que, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Houve fé liberada naquele momento, eles já creram em Jesus naquele momento. Então Deus já começou a trazer arrependimento àqueles corações, a fazer com que eles ouvissem melhor Jesus, para que eles conseguissem então compreender o que Jesus estava ensinando e falando. Amém, queridos? Terminamos aqui nossa leitura de hoje. O livro de João, na minha opinião, é um dos evangelhos mais profundos, né, a respeito da divindade de Cristo, de quem Cristo é como Deus, como Senhor, como Salvador, como luz do mundo, como esse Deus todo-poderoso que se encarnou. Então, ler o livro de João de forma corrida, simplesmente, com certeza nós vamos deixar muitas coisas, né, sem falar. Mas depois meditem, né? Pega o livro, só o livro de João, meditem nele, meditem em capítulos específicos. E assim vocês vão conseguir extrair muito mais coisas desse livro maravilhoso que é o livro de João.
o Evangelho, né, de João. Amém? Amanhã a gente vai continuar. Já estou com os textos aqui já separados, já vou mandar lá para vocês no grupo. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.